A influência do puritanismo na teologia de Ellen White. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje vamos continuar estudando a enciclopédia de Ellen White e aqui um artigo de Dennis Fortin falando da teologia de Ellen White, ok? Nessa sessão da nossa série nós estamos falando de algumas correntes ideológicas e teológicas que, de alguma maneira, influenciaram o pensamento, a vida de Ellen White e a sua teologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos puritanos, daquela corrente lá chamada puritanismo, que é bastante evidente a partir dos escritos de Ellen White. Você percebe que Ellen White foi bastante influenciada pelos puritanos, tá bom? Então, assim, esse é um movimento que nasceu na Inglaterra, lá por volta de 1550, 1600 e pouquinho, e ali existia uma ideia de que a Igreja da Inglaterra estava muito católica e não estava, assim, vamos pensar, reformada o suficiente, e tinha muita tradição humana, e não estava naquela coisa firme em relação ao sola escritura e tal. E os puritanos, eles não pensavam todo mundo da mesma forma, mas eles compartilhavam a crença de que as igrejas estavam se tornando cada vez mais corruptas em relação aí a práticas pagãs e não bíblicas e etc., e precisavam de uma purificação. Um pouco da ideia de puritanismo tem a ver com isso. Com uma vida mais santa, mais pura, baseada na Bíblia, não somente nas questões religiosas, mas nas questões do dia a dia e etc. E Ellen White reflete bastante de alguns dos conceitos compartilhados com os puritanos. Acima de tudo, essa questão da Bíblia, que a Bíblia também não pode ser o livro só da nossa religião, como se houvesse algum tipo de gap e diferença entre a religião e a vida. Então, na hora da religião, a gente segue a Bíblia. Na hora dos negócios, da sexualidade, da diversão, disso ou daquilo, a gente segue outros padrões de pensamento e comportamento. Não. Os puritanos e Ellen White acreditavam que a Bíblia deveria guiar todos os aspectos da nossa vida, ok? E basicamente, existe uma questão assim interessante sobre a ideia assim, da importância da educação para os puritanos. Então os puritanos pregavam muito essa centralidade da Bíblia, sola escritura, e eles pregavam que a gente deveria educar as pessoas para ela poder ler a Bíblia, e o Estado deveria colocar essa questão de educação, que geralmente era uma coisa um pouco mais antigamente, uma coisa que a gente não entende. A educação era um privilégio dos ricos, Então o puritanismo ele tinha um pouco da ideia de que a gente tinha que educar geral aí, homens, mulheres, pobre, rico, todo mundo, até para todo mundo poder ler a Bíblia e tal. E um pouco desta valorização da questão do estudo entre os puritanos que influenciou bastante Ellen White, e aí o Dennis Fortin coloca que como consequência desta influência puritana, hoje o Adventismo do Sétimo Dia é o sistema protestante que tem o maior sistema educacional do mundo, como resultado dessa influência puritana e dessa necessidade da questão do estudo e tal, bem interessante. Os puritanos, eles são bem conhecidos como pessoas que tinham um pouco dessa coisa assim bem estrita de seguir as normas religiosas em relação a qualquer tipo de recreação, comportamento, sexualidade, música, forma do culto e etc. E o puritanismo ele acaba sendo assim o sinônimo de um cristianismo bem conservador, e o adventismo ele bebe um pouco dessa fonte. Então, por exemplo, você vê os cultos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, geralmente não contém muitas extravagâncias e tal, e etc, é uma coisa simples. Inclusive ele fala aqui, que é um calendário não litúrgico, não é aquelas coisas assim das igrejas que tem aquela liturgia e todo aquele calendário anual certinho que tem que pregar. Não, a Igreja Adventista ela tem um culto bem simples, ao mesmo tempo que busca uma solenidade, mas com elementos bem simples e tal, não tem muito ornamento na igreja, não tem imagens, não tem nada. Tudo isso tem um background puritano, uma influência puritana bem forte, tá bom? E todo esse tipo dessa questão, por exemplo, do adventismo em relação a roupas, a joias, a música, a entretenimento em relação aí à literatura, ficção, cinema e etc. Em grande medida tem as influências puritanas em torno do assunto, tá bom?
E basicamente a gente vê então muitas das discussões adventistas em relação à sexualidade, roupa, maquiagem, joia e música e cinema, e isso e aquilo, tem todo esse background que vem desta herança e tradição puritana que está presente também nos escritos de Ellen White, ok? Inclusive o Dennis Fortin, ele diz assim que talvez a única questão, ou a questão principal que Ellen White vai divergir do espírito puritano tem que ver com a questão da relação entre igreja e Estado, que os puritanos eles viam com bons olhos esta relação, inclusive que o Estado deveria impor as normas religiosas e tal, e nesse ponto o Dennis Fortin coloca que a Ellen White ela seguia mais o pensamento anabatista e não o pensamento puritano em relação a esta questão da relação entre a igreja e o Estado, que inclusive vai ser um ponto bem importante para a teologia do grande conflito, que o Estado não pode impor nenhum tipo de observação religiosa, nem adventista, nem não adventista, porque as pessoas têm que ter liberdade religiosa e tal. Eu acredito, particularmente dando aqui a minha contribuição em relação a esse assunto, que o puritanismo seja provavelmente uma das influências mais complicadas e que tem maus frutos no adventismo. Especialmente quando você combina o puritanismo com o perfeccionismo wesleyano, arminiano, metodista e tal, você tem uma coisa assim muito complicada que basicamente torna muitos adventistas extremamente paranoicos em função de atingir a vitória contra o pecado e a perfeição via estilo de vida, então evitando todo tipo de questão, e aí acaba se desenvolvendo uma vida assim, que na teoria ela é muito estrita em termos de diversão, sexualidade, música, isso e aquilo, mas na prática acaba não sendo. Isso cria às vezes também embates dentro da comunidade, isso cria uma certa hipocrisia. Então, como às vezes alguns padrões são definidos de uma forma que inclusive é meio complicada essa questão, né? Porque tipo assim, então se diz que tudo isso aqui é porque eles buscavam ser muito fiéis à Bíblia em tudo que eles faziam. Então, na roupa, no entretenimento, na música, na liturgia, na vida por completo. Entretanto, a Bíblia também não é esse livro que tem as indicações de absolutamente tudo que você deve comer ou não comer, vestir ou não vestir, fazer ou não fazer, em absolutamente todas as áreas, em todos os momentos. Até porque a Bíblia ela deixa um espaço para a liberdade, para a individualidade, para as escolhas, né, para o desenvolvimento da identidade, da personalidade das pessoas. Então, sendo assim, você ser extremamente puritano na busca perfeccionista pela perfeição e vitória contra o pecado, acaba criando um clima no adventismo que eu acredito que não é positivo, pelo menos não de forma geral. Claro, eu acho diretamente que o puritanismo, nesses pontos, é uma péssima influência. Inclusive, uma coisa interessante, porque em grande medida, assim, puritano é sinônimo de fariseu, né? E o adventismo sofre com farisaísmo interno assim, bem forte. Mas claro, aí é uma discussão bem complicada, porque veja, você não tem somente duas opções, o farisaísmo puritano ou o liberalismo demoníaco, né? A vida desregrada e devassa e pecaminosa, onde você adora o diabo e faz orgia e adora todas as coisas do mundo, ou você é um puritano fariseu. Eu não acredito que existam unicamente esses dois extremos dentro dessa discussão. Eu acho que é possível a gente ter uma visão positiva dessas questões puritanas e buscar da melhor forma a nossa música, o nosso entretenimento, as nossas roupas, a nossa sexualidade e etc. Eu concordo com isso, mas isso deve ser feito com bastante equilíbrio, reconhecendo que a Bíblia não é aquele livrinho de regras sobre tudo e absolutamente tudo, e ela deixa espaço para individualidade, e onde a Bíblia deixa espaço para individualidade, não é a função nem do Estado, nem da igreja, nem de ninguém ditar o que cada um deve fazer e não deve fazer em nome nem da Bíblia, nem de Ellen White, nem de ninguém, até porque isso iria contra o próprio princípio de liberdade religiosa e de liberdade de consciência e de decisões e tal, e muitas vezes existem essas influências no adventismo do sétimo dia, onde pessoas querem impor as suas visões de música, de roupa, de igreja, de adoração, de sexualidade, de se pode isso, aquilo ou se não pode, sendo questões que não estão absolutamente claras na Bíblia e que podem ser discutidas e vivenciadas de forma diferente entre cristãos de mentalidade diferente, ok?
Então, basicamente, aqui está aí um resumo da influência do puritanismo na teologia de Ellen White.